amigos queridos, aqui é Teresa de Calcutá. Também vim deixar umas poucas palavras sobre o tema da figueira seca, apresentado hoje como reflexão evangélica. Eu, em especial, quero falar dos meus doentes à época em que era responsável por uma casa que amparava leprosos e desvalidos de toda espécie. Qual a relação deste pensamento inicial com a mensagem profunda de Jesus sobre a figueira? Para mim, a mensagem tinha e tem um sentido profundo de percebermos que todos os seres necessitam de amparo incondicional. Nas ruas da Índia, à minha época, muitos leprosos eram deixados para morrer, excluídos pela sociedade, eram vistos como figueiras secas, inúteis aos olhos das castas, aos olhos até de outros tão miseráveis quanto esses. Mas eu lançava um olhar diferente. Via nesses leprosos, via nas mulheres abandonadas nas ruas, nas crianças famintas, figueiras frutíferas. Como via também nos homens de poder e em todos aqueles que, desprezando o seu próximo, os ignoravam, as figueiras secas. E eu achava isto muito curioso, porque quando as pessoas de mais posse passavam por esses irmãos e os excluíam, ou quando vinham a esta casa de amparo, a qual eu era responsável, e colocavam seus lenços em seus narizes para não sentir o cheiro de podre que as feridas emitiam, eu via nesses seres as figueiras secas. E via nos irmãos abandonados, nesta casa que eu cuidava, as figueiras frutíferas. Mas que frutos eram esses que esses irmãos abandonados davam para serem saboreados pelos que visitavam a casa? Que frutos seriam esses, se tudo o que muitos visitantes viam só era o cheiro podre das feridas? O que cada um desses irmãos doentes de corpo e alma oferecia num gesto de ajuda, porque todos queriam ser ajudados, o que eles ofereciam neste momento era um coração que se iniciava em profunda reforma íntima nos caminhos do amor. Porque quando os homens de poder visitavam a casa, esses irmãos doentes, até mesmo os mais tímidos, com vergonha da condição em que se encontravam, emanavam de seus corações sentimentos de bondade, rogando ajuda financeira, rogando um olhar piedoso dos que muitas vezes lhes olhavam de cima para baixo. E como esta chaga de olhar de cima para baixo nos atinge, não é?
Mesmo hoje, independente das lepras e das condições físicas em que alguns irmãos se encontrem, nós ainda continuamos olhando nossos irmãos de cima para baixo, com o mais profundo ar superior, sem se perceber que neste momento somos as figueiras secas a que se refere Jesus. E o outro, que recebe este olhar de cima para baixo, dando de volta um olhar amoroso e sincero, é a figueira frutífera. Uma das piores ações que mais ressecam os corações humanos é a falsa crença de superioridade, de que uns são melhores que outros. Esta crença terrível é que levou muito dos irmãos que se encontravam nesta casa que eu cuidava a estarem nas condições em que estavam. Muitos na vida presente tinham sido homens de poder que de súbito foram acometidos de lepra. Outros, em outras encarnações, também haviam torcido o nariz e olhado de cima para baixo outros irmãos que estavam nas condições que eles hoje se encontravam. Então, meus amigos, esta reflexão, para mim, ela é muito clara, de que ser a figueira frutífera é lançar um olhar para dentro de nós e em cada um dos nossos irmãos com amor fraternal, no mínimo igual. Pois nesse momento descobrimos a compaixão. E como já disseram aqui, a compaixão não é tomar a dor do outro para si, mas se fazer igual a tal ponto de perceber a dor do outro, de auxiliá-lo dentro das possibilidades e das experiências que lhe são necessárias viver. Eis a compaixão. Vocês pensem, meus filhos, que se em meu coração, que sofria assim pelas dores daqueles que lá estavam, eu assumisse todas as tristezas dos que lá se encontravam, eu precisava ser forte, o trabalho era muito. E o trabalho é o adubo que faz a figueira frutificar. E para trabalhar é preciso fé. E a fé, como já aqui já foi ensinada, é preciso ser alimentada com a vontade de fazer o bem e com os pensamentos apaziguadores da alma pelo equilíbrio emocional. Fé, para mim, nesta experiência em que vivi, cuidando desta casa, foi a crença que carrego até hoje de que no limite de minhas forças, no limite das forças de cada um precisa transpor as montanhas que é capaz de transpor. Observem como é lindo e sábio o ensino de Jesus, que diz: se tiverdes fé, diz a essa montanha que se transporte e se transportará. Mas observem a beleza do ensino do Mestre, que não disse: transportem uma montanha maior que a vossa fé. Em
Então, se a fé, se a força, se a vontade de caminhar na luz ainda é pequena, transportem pequenas montanhas, mas transportem as montanhas. As montanhas são os obstáculos escuros dentro do coração que nos impedem de crescer. E se tivermos fé e trabalharmos, pois o trabalho é o combustível da fé, transportaremos as montanhas. Primeiro as pequenas, até um ponto em que as grandes serão bem fáceis de transportar. Eis o ensino do Divino Mestre, conhecedor da alma humana. Eis o sentido de transportar a montanha. Muitos de nós, quando falamos em transportar montanhas, nós pensamos em um monte de um pico bem alto e nós pequenininhos diante dele. Mas Jesus nunca nos pede para transpor qualquer dificuldade maior que a nossa capacidade de vencê-la. Comecemos por transpor as pequenas montanhas. Avancemos por transpor montanhas de tamanho médio e, sem nos percebermos, imersos na gratidão, na alegria e no amor, afastaremos naturalmente as montanhas grandes, que são aqueles problemas que para muitos parecem intransponíveis. Guardem esta lição. A montanha não precisa ser gigante. A montanha que Jesus nos convida a transpor é sempre do tamanho da nossa capacidade. Se ela cresce ao ponto de ser tão maior que nós, é porque nos acomodamos em vida sem trabalhar pelo próprio bem. E não foi a montanha que cresceu. Fomos nós que nos reduzimos dentro de nós mesmos a seres tão pequenos, sem se aperceber que somos herdeiros do universo, seres de luz, filhos de Deus. Fiquem na paz de vossos corações. Reflitam e pensem sobre estes ensinos de Jesus, sobre transpor cada montanha todos os dias, de pouco em pouco. Teresa.